Candidato, houve um aumento nos últimos anos expressivo, né, de pessoas em situação de rua aqui em Londrina. O seu plano de governo fala em fazer triagem dessas pessoas, criar parcerias, né, para cuidá-las, para encaminhá-las, ou para cuidados médicos, ou para cuidados, né, de assistência social. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que o senhor pretende implementar isso, de fato. Eu trabalho com as pessoas em situação de rua antes de ser deputado por conta da Igreja Católica. Eu sou membro do movimento da Renovação Carismática Católica, ajudei a fundar uma comunidade terapêutica. Então eu tenho uma experiência com pessoas em situação de rua ou caso de dependência química antes da política. E como deputado federal, eu ajudei a destravar a política pública voltada para a atenção dessas pessoas em várias cidades do nosso estado, como por exemplo Curitiba e Maringá, que são cidades mais grandes e que são referência nesse atendimento e nesse trabalho a pessoas em situação de rua. O que acontece em Londrina? Eu conversei com a atual secretária de Assistência Social do município e ela mesmo reforça e afirma e fala sobre isso, que hoje as pessoas em situação de rua em Londrina, na sua grande maioria, são dependentes químicos. E o que acontece em Londrina? Nós não temos uma política pública municipal para atenção dessa demanda. Londrina não tem, Curitiba tem. E funciona. Tem parceria com as comunidades terapêuticas. Existe uma política pública voltada para a questão da dependência química, em que se tiram as pessoas em situação de rua, elas passam por um tratamento com acompanhamento médico, quando necessário o uso de medicamentos, e durante esse tempo de tratamento existe também a formação e qualificação para que eles possam retornar ao mercado de trabalho. Londrina não tem isso, Maringá tem. Maringá tem também uma diretoria de atenção e cuidado na questão da dependência química, da política sobre drogas. Londrina precisa ter, eu vou criar isso no meu governo como prefeito de Londrina, tenho experiência já junto dessa área e vamos trabalhar com uma triagem profunda dessas pessoas em situação de rua. Quando for o caso, que a pessoa ela quer apenas retornar para a cidade de origem, o município ele vai viabilizar para que isso aconteça. Quando for o caso de saúde mental, o problema que leva a pessoa a estar naquela situação de rua é um problema de saúde mental, vamos encaminhar para as clínicas especializadas. Quando for a dependência química, a mesma coisa. O que nós não vamos permitir mais é que a cidade de Londrina continue sendo considerada a melhor cidade para o morador de rua viver. A melhor cidade para o morador de rua ficar. E os próprios moradores de rua falam isso. Isso tem que acabar. É comum a gente ouvir pessoas falando, olha, veio um ônibus de morador de rua para cá e soltaram aí em Londrina. Veio uma van, veio um carro da prefeitura e soltou o pessoal na cidade de Londrina. E Londrina está acolhendo, as pessoas estão aí levando insegurança para a população, dormindo na frente de estabelecimentos comerciais, aqui no centro da cidade principalmente, levando insegurança para as pessoas depois das 6 horas, tem medo de trafegar no centro, no calçadão. Isso tem que acabar. Nós não vamos permitir mais que em Londrina essas pessoas continuem do jeito que está. Morando nas ruas, trazendo insegurança e sem uma política pública que seja efetiva.